Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live. Estamos aguardando a chegada dos nossos amigos, nossos parceiros. Estou vendo que já tem várias pessoas entrando. Obrigado pela presença de vocês. Legal. Muito bem, gente. Hoje vamos conversar sobre esse tema que vocês que estão aí chegando já sabem. Programe sua mente para vencer. É um tema bem sugestivo e tem tudo a ver com a PNL. E você e eu sabemos que tem muita gente programado para perder, programado para fracassar, ou, no mínimo, programado para apenas colher migalha da vida, tanto na vida pessoal quanto profissional. Obrigado a todos vocês que estão entrando, estou vendo que várias pessoas estão chegando aí, como a minha vista não é muito boa, estou vendo alguns aqui, mas não dá para ler, nem de óculos. Perdoe aí, quem está me vendo aqui de óculos não dá para ver. Depois eu vejo todo mundo. Muito bem, gente. Então vamos lá. A ideia de trabalhar esse tema é ajudar cada um a se organizar melhor mentalmente para enfrentar os desafios que todos nós estamos enfrentando ultimamente. E antes de entrarmos nesse assunto, quero estabelecer minha sintonia com cada um de vocês que estão comigo já nesse momento. Quero estabelecer o nosso rapport, lembrando do que nós temos em comum. Com certeza vocês que estão aqui sintonizando comigo, com certeza vocês buscam autoconhecimento, com certeza já, pelo menos a maioria, já tivemos contatos pelos cursos que a gente trabalha. E aí quero me conectar com a sua mente, com o seu coração, e quero fazer uma sintonia com a sua mente, o seu coração, nesse período que a gente vai estar junto, nessa aproximadamente 1 hora que a gente vai estar junto. Então, assim, nessa sintonia, nesse rapport, quero te convidar àquela proposta de sempre de estar 100% no momento presente, de desligar a sua mente dos outros compromissos que você teve durante o dia ou que você vai ter mais tarde e que você possa estar aqui comigo nesse momento 100%. E estarmos aqui nessa sintonia de forma harmoniosa, em paz, com cara de gente feliz. Lembra dessa expressão? Com cara de gente feliz, descansada, motivada, curiosa e de coração aberto. Quero me sensibilizar também com aquelas pessoas que foram ou estão sendo vítima dessa doença tão agressiva que a gente está enfrentando e entender que, apesar da esperança que nós temos disso passar logo, é claro que o momento é desafiador, né? Então, dentro dessa ideia da sintonia, do equilíbrio, do rapport, da consciência da vulnerabilidade do tempo em que a gente está passando, e vocês e eu sabemos que estamos vivendo o momento mais instável de toda a nossa história. Estamos vivendo um momento de instabilidade muito grande, de insegurança muito grande, por conta da pandemia e as consequências dela, mas também por conta das mudanças rápidas e radicais que estão acontecendo no mundo, e não só no mundo, no Brasil e à nossa volta, com a
chegada da inteligência artificial, da revolução industrial 4.0, que está fazendo uma revolução imensa na vida das pessoas, tanto para o lado positivo quanto para o lado muito desafiador. Estamos vivendo, não sei se vocês sabem, até pouco tempo nós estávamos vivendo a era do conhecimento. Até mais ou menos aí 2015, até no máximo 2019, até vamos considerar que ainda está sendo valorizada a questão do conhecimento. Só que está entrando uma nova era, que é a era da intuição. E essa era da intuição leva em conta o conhecimento, mas não só o conhecimento. O que é que você faz com o seu conhecimento? O nosso conhecimento tem que nos levar à criatividade e à intuição, que foi um pouco o tema que a gente trabalhou na live passada. E aí, então, com essa consciência desse momento muito instável que estamos vivendo por conta desses dois desafios, é preciso olharmos para dentro de nós e olharmos também para as pessoas à nossa volta e olharmos para o mundo e fazer a pergunta: como eu posso administrar a minha mente de forma a explorar o melhor que existe em mim, para o meu bem e para o bem do mundo? E aí vem essa ideia, então, da PNL com esse enfoque: programe sua mente para vencer. Então, uma coisa que eu quero já lembrar vocês que já fizeram PNL, que uma das grandes descobertas da PNL foi a descoberta de que a nossa mente é programável e é reprogramável. Essa é a boa notícia e também a má notícia. Uma mente pode ser programada da perspectiva negativa, baseado nas experiências negativas, mas também programável com as experiências positivas. E a boa notícia: se você não está satisfeito com alguma área da sua vida, você pode reprogramar a sua mente. Como fazer isso na prática? É isso que nós vamos fazer aqui. E aí, antes de mais nada, claro, tem muita gente que está nos acompanhando que não sabe o que é PNL. Então, um pouquinho de conceito sobre o que é PNL. PNL é a abreviatura para Programação Neurolinguística, que foi criada em meados dos anos 70 por dois americanos, John Grinder e Richard Bandler. E qual que era o objetivo deles em criar essa PNL, que antes nem chamava PNL? A preocupação deles era como criar uma ciência que fosse prática, que não fosse muito teórica, voltada para o autodesenvolvimento, voltada para modelagem. Ou seja, como criar uma ciência que pudesse tornar todas as pessoas tão eficientes quanto os vencedores, que naturalmente chegam ao sucesso. E aí tá, eles foram pesquisar como funcionavam os grandes vencedores. E não só vencedores na área profissional, mas as pessoas bem-sucedidas em todas as áreas. E pesquisaram também como funcionam as pessoas que não chegam a lugar nenhum, que não vencem. E baseado nessas pesquisas e tudo, eles deram várias definições para essa ciência técnica. A programação neurolinguística, ela é definida de várias maneiras. Ela é uma ciência que vem sendo estudada desde os anos 70 até hoje, continua sendo pesquisada, por isso é uma ciência. Ela é uma tecnologia, porque ela é composta de muitas técnicas de como acessar a mente para atingir resultados satisfatórios. Obrigado aí pelos coraçãozinhos que estão subindo aí. Então ela é uma tecnologia e ela também é uma arte. Olha só que barato. É uma ciência, e é porque ela é estudada, pesquisada, não é uma autoajuda barata, é algo com fundamentação. É uma tecnologia porque apresenta muitas técnicas
de programação e reprogramação da nossa mente, que vai impactar nos nossos comportamentos. E é uma arte porque cada pessoa usa essas estratégias da PNL de acordo com a sua forma de funcionar, com a sua forma de tocar as pessoas, de lidar com as pessoas. E ela é essencialmente comunicação, não só verbal, mas das formas mais variadas da comunicação. Outras definições da PNL, ela é chamada de a ciência da excelência. Como construir a excelência pessoal e profissional usando as estratégias da PNL. Também é definida como o manual de operações da nossa mente. Por ela, nós aprendemos as estratégias de como acessar a mente e extrair o melhor da nossa mente. Outra definição ainda da PNL, ela é a ciência do como. É o estudo de como as pessoas funcionam. E é isso que eu quero fazer com vocês nesse curto espaço de tempo que a gente vai estar junto agora. Então, partindo daqui, como as pessoas funcionam, como você funciona nas várias áreas da vida, como funciona os grandes vencedores. Pense naquelas pessoas que estão sempre inovando, criando e obtendo resultado satisfatório em todas as áreas da vida. E pensa na sua vida, naquelas áreas que você anda patinando. Pensa um pouquinho, gente, você que está aqui comigo. Nós somos muito habilidosos em algumas áreas e em outras a gente patina. Você já percebeu que em algumas áreas parece que as coisas não vão? Parece que você sente como se estivesse caminhando descalço no barro, escorregando e não conseguindo chegar no seu destino. Então, aqui a PNL apresenta a explicação para isso e como reprogramar isso, como fazer a mente trabalhar de maneira diferente. Então vamos lá. Como você funciona, como eu funciono, como nós funcionamos, como funcionar melhor. E aí eu quero adiantar para vocês que estão aqui sintonizados comigo, e você pode também passar isso para as pessoas, que para quem que é útil esse bate-papo aqui? Olha, esse estudo que a gente está começando e que a gente vai estender aí pelas 8, entendendo como a nossa mente funciona e qual a consequência do funcionamento da minha mente na minha vida pessoal e profissional. Quem precisa saber sobre isso? Olha, todo mundo precisa saber sobre isso. Quando eu preparei essa live, eu preparei pensando no profissional coach que atende pessoas, e aí pensando nos meus alunos coaching, pensando nos coaches que não são meus alunos, mas trabalham com isso. Porque o trabalho do coach, não adianta só você ajudar o seu cliente a estabelecer meta para atingir resultado. Vai ter um momento que ele vai patinar e você vai precisar de saber o que leva o seu cliente a não evoluir, a patinar, a estagnar. Então, esse estudo é muito útil para quem trabalha com coach, é muito útil para os terapeutas, psicólogos e terapeutas de outras abordagens, é muito útil para quem é líder. Se você é líder na sua empresa, certamente você tem colaborador que às vezes não entrega o resultado que precisa. Então, como se tornar um líder que compreende como funciona cada liderado, cada par, cada superior. Então, ele é útil para o líder. Esse tema é útil também para quem quer desenvolver seu autoconhecimento, se conhecer melhor e lidar melhor com o seu poder mental. É útil para quem quer melhorar o seu relacionamento amoroso, relacionamento conjugal. É útil para quem ainda não encontrou o amor da sua vida e está aí frustrado porque não dá certo com ninguém. Saiu um montão de coraçãozinho aí, deve ser gente que está nessa necessidade. Pois é. É útil para quem quer educar filhos com mais assertividade.
É útil para um empresário, um microempresário, que precisa ser mais assertivo nos seus negócios, na gestão do seu negócio, na gestão das pessoas. É útil para quem quer sobreviver e, mais que isso, passar por essa pandemia de forma mais sábia, mais preparada, focada no lado positivo da vida e planejando, programando, usando do seu tempo para se preparar mais para quando a pandemia passar e você desfrutar ainda mais do seu futuro. Então, ela é útil para todas as pessoas, para o profissional liberal que quer conquistar mais cliente e manter mais cliente, enfim, para todo mundo. Por que eu estou falando isso agora? Para que você escolha estar aqui comigo. Se você tem outro compromisso importante, escolha estar aqui comigo. Você vai ver que vale a pena estar aqui nesse período que a gente vai estar junto, que é um período bem curto. Bom, então, PNL, ciência do como você funciona, como eu funciono, como nós funcionamos. E aí, eu quero partir já de cara para te ajudar a entender como você funciona. Vamos ver várias áreas da vida. Como você funciona na sua área familiar, como você funciona no relacionamento com a sua família, como você funciona no relacionamento com seus pais, ou, para quem é pai e mãe, no relacionamento com seus filhos. Como você funciona com seu marido, com a sua esposa. Como você funciona na relação com seus parentes, irmãos, sobrinhos. Então, nesse campo familiar. Como você funciona na área profissional. Então, vamos lá, vai pensando assim, aonde você funciona bem, onde você anda patinando. Como você funciona no profissional? Você está satisfeito com o seu desempenho profissional? Aquilo que você faz é o melhor que você pode fazer? Ou você acha que pode fazer melhor do que isso e não está encontrando caminhos, alternativas? Como você funciona profissionalmente? Como você funciona na gestão do seu resultado financeiro? Como você administra o dinheiro que você produz? Você tem habilidade ou você patina, dá as suas notas fora? Como você funciona na sua questão social, relacionamento com amigos? Você é daquele tipo de pessoa que tem muitos amigos ou você é daquelas pessoas que tem poucos amigos e que desconfia das pessoas, que as pessoas não merecem confiança? Como você funciona no seu campo espiritual? Qual a sua relação espiritual? Você consegue ter uma prática espiritual de forma organizada, ordenada, disciplinada? Como você funciona em relação à sua saúde? Você alimenta bem, dorme bem, consegue fazer uma atividade física, consegue manter o seu peso ideal? Nessas áreas que eu falei, qual área ou quais áreas você flui bem, quais áreas você não flui bem? Então, depois que você olha para essas áreas da sua vida, quero te falar o seguinte: todos nós temos vários programas mentais para cada área que nós atuamos. Então, você tem um programa mental só para viver relacionamento de família, tem um programa mental só para trabalhar profissionalmente, tem outro só para mexer com o seu dinheiro, tem outro só para mexer com a sua vida social, tem outro só para cuidar da sua saúde, tem outro só para cuidar da questão espiritual e assim por diante. Só que esse programa é mais do que um programa, ele é chamado de metaprograma. O que é um metaprograma? Metaprograma é um programa que administra todos os programas numa cadeia, numa harmonia, numa sintonia. Então, olha só, desde que nós nascemos, nós já nascemos com alguns programas. Por exemplo, toda criança nasce com 3 programas já. Toda criança já nasce no seu código genético, com o programa para alimentar, com o programa de dormir e com o programa de sentir dor. Esses 3 programas já nascem com a gente.
Mas nossa mente é um computador biológico que é programada o tempo todo e a vida inteira, né? A vida toda está sendo programada com os comandos que a gente vem recebendo ao longo da vida. Então vamos lá. O programa que você tem, ou o metaprograma que você tem, que funciona bem, certamente ele foi comandado lá ao longo da sua história com vários imprints, com vários gatilhos positivos. Para quem fez PNL, com várias âncoras positivas. O que é âncora? Âncoras são arquivos, experiências vividas. Agora vamos pensar naqueles metaprogramas que você não funciona bem. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de relacionar na área afetiva e a programação mental dela é uma programação muito limitada. Ela não acredita que é possível conquistar o amor de alguém, ou ela acredita que é uma pessoa sem sorte. Isso é programa mental. E ela só vai encontrar alguém que ela mereça, ou que tenha a ver com os valores da sua vida, se ela mudar essa programação. Porque a nossa programação nos leva a atrair aquilo que nós pensamos. Então vamos pensar essa questão da programação. A nossa programação funciona assim. Nossos programas mentais, nossos metaprogramas. O programa mental positivo que você tem, que eu tenho, que nós temos, nos leva a atrair, a funcionar positivamente. Então, por exemplo, aquele metaprograma que está no positivo, ele me leva a olhar para a vida em uma perspectiva sempre positiva. Então, por exemplo, se o seu programa mental, se você se considera um bom profissional, você é uma pessoa despojada, motivada, empreendedora, gosta de aprender coisa nova, você vai naturalmente. Você vai derrubando barreiras naturalmente. Então, você está condicionada a enfrentar os desafios de modo muito positivo, de modo muito eficiente. E você faz isso sem fazer esforço nenhum. Então, é a questão de foco. A nossa mente nos leva a funcionar assim. E aí, aquelas áreas que nós não funcionamos bem, ela nos leva a fugir do problema. Então, tem o lado positivo, a programação que está no positivo me leva para os desafios naturalmente, e aquelas áreas que eu não funciono bem me leva a fugir, me leva a focar no problema. Então vamos lá, aquele programa mental que você tem, onde você patina, observa para você ver. Você, quando está acessado por ele, esse programa te leva para os problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, ela vai numa festa, ela começa a olhar as pessoas complicadas, ela começa a olhar as pessoas diferentes dela e fazer o seu julgamento, né? Chega numa festa, começa a olhar as pessoas e começa a olhar, nossa, aquilo lá é chato, aquilo lá não fui com a cara. E aí começa a olhar para as pessoas que são diferentes do seu perfil e arrumar um jeito de afastar dessas pessoas. Aquelas que têm bastante facilidade para fazer amigos, já vai olhando, buscando semelhanças. Quem está em facilidade para fazer amigo, vai numa festa, começa a observar quem é parecido. Aquele lá parece comigo, se tiver chance, quer fazer amizade. Aquele outro também, legal, parece comigo, se tiver chance, quer fazer amizade. Isso é metaprograma, que a pessoa não faz nenhum esforço para funcionar assim. Agora, a boa notícia é que tudo isso pode ser reprogramado. Agora, como fazer isso na prática? Aí tá, esse é o grande desafio. A ideia é, aonde, e isso é autoconhecimento refinado, quais os metaprogramas meus que estão obsoletos, que estão ultrapassados, que precisam ser atualizados. Primeiro eu preciso reconhecê-los. E eu preciso querer
mudá-lo. Eu preciso querer me permitir quebrar algumas crenças ou abrir mão de alguns conceitos equivocados. Como fazer isso na prática? Na prática, você observa o seu programa que não funciona legal. Então, vou dar um exemplo que eu aprendi sobre relacionamento na minha família. Quem já me conhece em curso lembra de eu contar essa história. Na minha família, a gente era uma família bem simples, mais pobres, e quando a gente era criança, a minha mãe, para nos proteger, falava assim: olha, nós somos pobres, é melhor que vocês brinquem com criança pobre, porque as crianças ricas, elas têm brinquedos caros, na casa dela tem comida gostosa, você pode sentir vontade e não poder comer dessa comida, e pode querer ter um brinquedo caro e nós não temos condição de dar, então é melhor vocês brincarem com as crianças pobres, porque é gente igual a gente mesmo. A intenção da minha mãe era das melhores, coitada, queria nos proteger. Só que isso contribuiu para que nós crescêssemos com um complexo de inferioridade, de achar que as pessoas bem de situação eram pessoas privilegiadas que estavam no nível acima do nosso. Nós éramos pessoas de segunda classe. Essa crença de que éramos pessoas de segunda classe ajudou a gente a desenvolver o complexo de inferioridade. E isso, de certa forma, nos prejudicou ao longo da vida, até em relação a crescimento profissional. Na hora de uma entrevista de emprego, a gente tinha vergonha do quem estava entrevistando porque ele era rico e eu era pobre. E a gente não sentia muita vontade. O que é isso? Um programa, um metaprograma que foi criado com a melhor das intenções da minha mãe e que fez com que nós, irmãos, desenvolvêssemos essa crença limitante de que a gente era cidadão de segunda classe. Claro que o tempo passou e a gente evoluiu e isso não nos incomoda, pelo menos a parte da minha família não incomoda mais, mas eu ainda tenho irmãos que são muito complexados ainda. E claro que todos nós podemos trabalhar, eu trabalhei, alguns dos meus irmãos também trabalharam, mas nem todos trabalharam, ressignificando isso. Então, como fazer isso na prática, minha gente? Olha, ao longo da nossa vida nós tivemos vários imprints. O que é imprint? Imprint é o impresso de uma experiência vivida ou de um aprendizado que fizemos lá na infância, ao longo da vida. Esse imprint faz com que nós pensemos de acordo com essa mensagem que está lá. Então, por exemplo, uma criança que foi educada numa família com bastante dificuldade de relacionamento, uma família que desentendia muito, que brigava muito. Essa criança teve um imprint de que relacionamento é muito complicado. E ela vai para a vida com essa crença, relacionamento é complicado. Ela cresce com essa crença fruto desse imprint, que gerou um programa, metaprograma. Relacionamento é muito complicado. E ela tem duas opções na vida. Não casar porque relacionamento é muito complicado, ou sabendo que relacionamento é complicado, ainda assim desejando casar. E o que vai acontecer com ela? Vai atrair alguém extremamente complicado para justificar aquele imprint que ela tem na mente. Pessoas são complicadas. E aí vive um relacionamento terrível, de muito conflito, de muita dor, de muito sofrimento. Mas fazer o quê? Relacionamento é muito complicado mesmo. E aí passa pela vida sem viver direito, sem ser feliz, sem fazer os outros felizes, porque teve um imprint lá na infância. Então a ideia aqui, gente, é o seguinte: como programar a mente para vencer? Primeiro, eu preciso saber se eu quero vencer e vencer em quê? O que eu quero para a minha vida, né? Segundo, como programar a minha mente para atrair só coisas boas, para ser tão eficiente na área que naturalmente eu sou,
naquela também que eu não sou tão habilidoso, que eu estou aí cheio de amarras e tal. Então, a dica que eu dou, a estratégia, o caminho é esse. Faz um estudo na sua linha do tempo. Procura voltar, vamos pegar aí, vou pegar o meu caso. Pobre não deve conviver com rico. E aí eu quero ressignificar isso e quero me permitir conviver com qualquer pessoa e até buscar a minha evolução aproveitando as estratégias das pessoas bem-sucedidas. Eu fiz isso lá no meu passado. Eu voltei lá na minha infância e isso foi feito num trabalho mais elaborado, numa formação em PNL, num trabalho de hipnose e tal, mas você pode fazer da sua maneira. Voltar na sua infância, naquela criança que foi você, lá dos seus 5, 6, 7 anos. A maior parte desses imprints são criados até os 8 anos de idade. Voltar lá e dar um novo significado, fazer uma nova leitura. Como fazer isso na prática? Você pode caminhar, né, de costas, de olhos fechados, voltando no tempo como se você estivesse regredindo, né, no seu tempo, voltando na sua juventude, adolescência, pré-adolescência, e volta lá. E quando você começou a ter noção, no meu caso, noção de que pobre é meio que desprezado, que pobre tem que tomar cuidado para não misturar com rico. E voltar lá e dar um novo significado, dizendo, no meu caso, as pessoas têm o seu valor independente da sua condição social. Pobre, classe média e rico têm o mesmo valor e quem é pobre também pode ir à luta e conseguir superar e vencer na vida. E as pessoas valem não pelo seu status social, mas pelo seu caráter. E aí, voltar aqui e eu escolho relacionar com qualquer pessoa, de qualquer nível social, me nivelando com elas, dentro daquela ideia do rapport, considerando que elas não são mais importantes nem menos importantes do que eu, considerando que eu sou tão importante quanto elas. E se somos todos importantes, todos podemos relacionarmos de forma nivelada, igualitária, valorizando e validando cada pessoa que entra na nossa vida. E aí, volta lá e dá um novo significado. Isso é reimprint, é criar uma nova impressão, dar uma nova compreensão para aquela criança que no passado ela tinha só aquela informação do mundo de uma criança. E agora que você e eu temos a idade que nós temos, podemos voltar lá com a idade daquela criança, mas com as informações que nós temos da vida. E chegar lá e tomar uma nova decisão. É igual a ideia do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do Papai Noel. Você lembra que lá na infância você acreditava piamente que essas coisas existiam? Estava impresso na sua mente desde bebezinho que Papai Noel existia, que Saci Pererê existia, que o Coelhinho da Páscoa existia. E chegou uma hora que você ressignificou, que você tomou a decisão de duvidar que isso existia e acreditar que realmente isso não existe, que isso é invenção, e está tudo bem, está tudo certo. E você não foi mais infeliz por isso. Então, a ideia do reimprint é a mesma coisa. Tá, depois que você vai lá e ressignifica, reprograma o seu programa mental, o seu metaprograma, você toma essa decisão de voltar para o seu presente, escolhendo funcionar diferente, escolhendo acreditar diferente. E aí tem uma coisa que lá no imprint negativo tem uma crença negativa sustentando. Então, por exemplo, crença negativa, não devo brincar com criança rica. Crença limitante, pobre não tem valor. Pobre é cidadão de segunda classe. Pobre
tem que ficar só junto com o pobre. Então, tem várias crenças limitantes aí. Então, é preciso voltar e reprogramar, só que dentro da reprogramação, ver qual é a crença limitante. Então, por exemplo, a área afetiva. Não acredito que alguém possa me amar de verdade. Muda essa crença. Todas as pessoas podem e merecem conquistar o amor da sua vida. Depende dela acreditar. Então, investigue o imprint que foi estabelecido na sua mente inconsciente por esse metaprograma e qual a crença que sustenta esse imprint. Então, nas várias áreas da vida que você não está funcionando bem, perceba que tem uma crença limitante que dá suporte a isso porque teve um imprint, um arquivo, um trauma, alguma coisa que foi instalado lá. Aí, voltar lá, ressignificar e mudar a crença. Qual é a crença que está por trás e como fazer para mudar a crença? É pegar uma crença negativa e transformar ela numa crença positiva. Só que eu tenho de acreditar nessa crença. Não adianta criar uma crença positiva bonitinha se não é verdade para mim. E aí a ideia é, veja a crença limitante que está aí, perceba que essa crença limitante ela foi criada numa fase da sua vida que você não tinha a maturidade que você tem hoje. Ela foi criada no momento em que você era bem mais jovem ou era ainda uma criança e aquilo era verdade naquela época. Mas hoje, com as informações que você tem, você percebe que tudo pode ser diferente. E aí trabalhar essa crença, transformando ela no positivo, ressignificando e dando um significado novo para essa crença, dentro da ideia do merecimento. Eu mereço, eu escolho, eu também sou filho de Deus, eu também tenho os mesmos direitos, os mesmos valores, e eu escolho fazer parte das pessoas vencedoras nas áreas que eu quero vencer, assim como já tem aquelas que eu já naturalmente venço. E aí cria essa crença motivadora, assuma, internaliza isso e decide que você é uma criatura abençoada, assim como todas as pessoas são. Você não é um filho de Deus de segunda classe. Todos nós somos igualmente filhos de Deus, merecedores das mesmas bênçãos, merecedores das mesmas sortes. Claro que tudo tem um preço e é importante que cada um esteja disposta a pagar esse preço. Concorda? Então, é aquele negócio. É importante a gente lembrar que aonde está o nosso problema, está também a solução. Então, olha só, que dica legal. Onde a sua doença é também a sua cura. Então, veja onde você não está legal, onde você está patinando, e volta lá, ressignifica e lembra que a nossa doença é a nossa oportunidade de cura. A nossa limitação é a nossa oportunidade de superação, de autossuperação. E essa é a ideia. Claro que é importante entendermos que nada cai do céu, que ressignificar implica em mudar o jeito de pensar. E aí tem aquela ideia também de você, além de fazer todo esse processo, usando a estratégia da PNL, a primeira técnica da PNL foi a estratégia da modelagem. Como modelar uma pessoa que é bem-sucedida naquilo que eu não consigo funcionar bem. E aí, então, a dica que eu te dou, procure, você quer melhorar, sei lá, na área financeira, quer ser um bom gestor financeiro, busque alguém que funciona bem nessa área, ou leia livros sobre isso, ou conheça alguém que funciona muito bem nisso e pede ajuda e pergunta como que a pessoa faz para lidar bem com isso.
E aí a estratégia de modelagem, você não... E aqui eu quero dizer uma coisa seguinte, modelar é muito diferente de imitar. Não confunda uma coisa com outra. Imitar é fazer o que o outro faz aleatoriamente. Modelar é sendo você, com seus valores, aprendendo a estratégia de alguém que faz uma coisa que você quer fazer, só que aquela pessoa faz com habilidade maior. Então, e esse aprendendo é desenvolvendo a crença positiva que esse profissional, que essa pessoa tem naturalmente. Então, adotando, acreditando no que essa pessoa acredita. Quando eu acredito, naturalmente eu ajo, eu comporto de acordo com aquilo que eu acredito e usando a estratégia desse modelo. E esse modelo vai potencializar aquilo que você já está trabalhando na sua mente. Uma vez criada o modelo na mente, você acaba naturalmente funcionando dessa maneira nova. Quem já fez PNL, eu ensino uma técnica dessa, mas dá para você fazer da sua maneira, estudando o seu modelo, e tem muitas formas de modelar essa pessoa. Pode ser alguém que você nem conheça, mas estude sobre a pessoa e você pode seguir o exemplo dela. Se você é daquelas pessoas que não tem muita habilidade na questão do seu peso, vira e mexe, você acaba ficando acima do peso, modele alguém, trabalhe a crença. Geralmente uma pessoa precisa manter mais cheinha porque tem uma crença limitante aí. Eu lembro que eu atendi uma pessoa que não conseguia emagrecer e, segundo ela foi cheinha a vida inteira. E no trabalho que eu fiz com ela, ela descobriu que a vida dela era a filha mais velha e ela tinha que ajudar muito em casa e tinha uma barra muito pesada, ajudando em casa, ajudando no comércio do pai, e a cobrança era muito grande. E a mente dela aprendeu o seguinte, que para ela dar conta de fazer tanta coisa, ela tinha que ser mais cheinha, porque na cabeça dela era, eu carrego um fardo muito pesado. E esse fardo pesado, para que eu possa carregar, eu preciso ser forte. E aí ela não conseguia emagrecer, porque se ela emagrecesse, ela não conseguia carregar o fardo. Então tinha um imprint aí, eu tenho que carregar um fardo pesado, e para carregar esse fardo pesado, eu tenho que ser gordo. E quando ela descobriu que ela não tinha que carregar um fardo pesado, ela tinha que carregar aquilo que ela podia carregar e que estava na responsabilidade dela. Enfim, fizemos todo um trabalho de ressignificação disso, de mudar essa crença. E esse trabalho foi muito interessante. Gente, isso é tão sério que essa pessoa fez, inclusive, a cirurgia bariátrica, emagreceu mais de 40 quilos. Depois, passou um tempo, ela voltou a engordar de novo, porque tem que ser gordo para carregar esse fardo, certo? Resultado, fizemos todo o processo de ressignificação, reimprint, mudança de crença limitante para crença motivadora, e essa pessoa conseguiu atingir o peso ideal. Ela estabeleceu uma meta de emagrecer 30 quilos em 6 meses. Ela conseguiu emagrecer em menos de 6 meses. E o interessante, ela emagreceu e manteve. Ela não precisou engordar mais, porque aquele programa, metaprograma que estava na mente dela, foi reprogramado, foi ressignificado. E ela conseguiu sair dessa e seguir sua vida e como diz na história infantil, e foi feliz para sempre. E aí, a ideia aqui, que eu quero deixar para cada um, que estamos caminhando já para o final do nosso papo, é que o seguinte, estude seus programas mentais, veja quais programas estão obsoletos, precisando de dar uma atualizada neles, uma ressignificada. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda, mas faça, busque alguém que trabalha com PNL especialmente,
com programação neurolinguística, com hipnose, para trabalhar essas coisas. O que não vale é ficar colhendo pouco da vida e às vezes assim, indo muito bem numa área e outra arrastando pela vida. Gente, dá para desfrutar muito mais e melhor da vida em todas as áreas. Não faz sentido arrastar pela vida em algumas áreas e em outras estar bem demais. Olha, dentro dessa ideia da programação, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Acabei de montar um curso com esse tema, Programe Sua Mente para Vencer. É um curso de 12 horas que nós vamos fazer online e ao vivo. E de acordo com o que eu já falei na live passada, eu fui orientado pelo meu guru, o Diltz, que nos orientou, não só a mim, mas aos brasileiros que o acompanhou, como fazer um curso online presencial, mantendo o rapport, mantendo a sintonia, como se estivesse presencial. Então, vai ser possível fazer esse trabalho, não vou fazer esse curso de 12 horas, online e ao vivo, ensinando todas as técnicas. Existem várias técnicas de como reprogramar a mente para atingir o resultado desejado, para se tornar aí um grande vencedor. Então, nesse curso eu vou aplicar, vai ter alguém comigo onde eu vou aplicar essas técnicas em alguém, ao vivo, e você vai aprender de onde você estiver, como fazer, como aplicar, e vai ter o momento de tirar dúvidas. Se você tiver dúvida, eu vou estar presente para tirar as dúvidas de vocês. Então vai ser um negócio muito legal, bem elaborado, bem profundo, com todos os recursos que uma pessoa precisa para construir, para programar a sua mente, para crescer, para evoluir, para atingir os resultados desejados em todas as áreas da vida. Seguindo aquela linha da roda da vida, aquelas áreas que a gente trabalha lá no coach, só que com técnicas de PNL. Com todas as técnicas serão de PNL, de como programar a sua mente para vencer. E olha, gente, e vencer não é só vencer a pandemia e sair ileso disso, mas para vencer diante dos desafios que nós estamos vivendo agora, dessa revolução industrial 4.0, dessa era aí da inteligência artificial. Como usar a sua criatividade, o poder da sua mente, o desbloqueio dos seus traumas para você se tornar mais preparado para vencer nesse momento desafiador da história da humanidade que estamos vivendo. A história mais desafiadora de toda a história da humanidade é o momento mais desafiador que estamos vivendo até lá pelos 2027, 2030. Vão ser os anos de maior mudança em toda a história da humanidade. Como se preparar para enfrentar essas inovações agressivas que já estão acontecendo, mas de forma inteligente, sábia, leve, desfrutando disso e contribuindo para que a vida sua, da sua família, das pessoas à sua volta e do mundo seja melhor. Dando a sua contribuição na base da solidariedade, da sensibilidade social, do amor, da sua fé, preocupando em se desenvolver, não só para você, mas se desenvolver para fazer um mundo melhor. Nós precisamos construir um mundo melhor agora. E nós vamos fazer isso usando dessa revolução da tecnologia, da nossa intuição, da nossa inteligência e dessa vontade de autossuperação sempre. Então esse curso vai ser lançado aí até na quinta-feira agora, próxima, ele já vai ser lançado com uma promoção fantástica. Quem se inscrever dentro dos próximos dias, vai estar tudo explicadinho lá, vai ser feito por um precinho super em conta, super acessível, por condições mais acessíveis ainda. E eu quero ver todos vocês
comigo lá aprofundando esse tema e aprofundando as técnicas de PNL focada nisso. Como programar meus metaprogramas, tornando todos mais elaborados, mais atualizados, mais focados no sucesso em todas as áreas da vida. Eu estou muito motivado e muito feliz, e esse é um dos desafios que a Revolução Industrial trouxe para nós, e o isolamento social também. Vocês sabem que o meu prazer é estar envolvido com as pessoas, tocando as pessoas, mas garanto a você que eu não vou estar fisicamente para te dar um abraço, mas eu vou tocar o seu coração e a sua mente, e a gente vai estar abraçado do mesmo jeito. Por isso eu conto com a presença de todos vocês, junto desse projeto que eu tenho certeza vai ser revolucionário na vida de cada um, e eu espero no impacto à vida das pessoas à sua volta. Isso vai então acontecer amanhã, né, na quinta-feira, você já vai ter acesso a isso. E quero lembrar vocês que, além da programação mental, nós precisamos nos preparar para essa sensibilidade maior do afeto, do amor, do cuidado com o bem do mundo. E nós que buscamos autoconhecimento, nós somos os primeiros responsáveis para fazer uma sociedade melhor. E eu quero dar a minha contribuição, assim como eu estou dando com essas lives, a minha contribuição com esse curso e com outros que virão também. Certo? E o Danilo está me passando aqui as pessoas que foram sorteadas com o livro Jornada de um Vencedor. Para quem ainda não viu, quero mostrar aqui Jornada de um Vencedor, que é o livro de como ser um cidadão de segunda classe, como nascer no berço de pobre, enfrentar os desafios da pobreza, se superar, não só para ser rico, mas para ser próspero e levar muita gente à prosperidade. Essa é a essência do livro. E os sortudos que ganharam hoje esse livro são, deixa eu pegar o óculos aqui, uma empresa que chama Brilho e Arte, Havaianas, Letícia Lima, a Letícia de Patos de Minas. Letícia, Patos de Minas, ó, legal, Patos de Minas. E a Juliana Lara, daqui de Passos. Ô, Juliana, quanto tempo! Que bom que você foi premiada. E que pena que mais gente que ficou torcendo não deu certo, mas continua nas lives, que toda live a gente vai sortear 3 livros. Se você não ganhou dessa vez, mantenha a sua esperança, sua crença positiva. Faltou crença positiva aí. Quem acreditou mais, ganhou. Então, acredite mais. Na nossa próxima live, vamos sortear de novo. E, certamente, quem mais acreditar vai ser o felizardo para ganhar esse livro. E aí, vou parando por aqui. Agradeço o prestígio de cada um de vocês. E convido para estar comigo nesse curso Programe Sua Mente para Vencer, que serão muitas técnicas, as mais elaboradas da PNL, para programar sua mente de forma definitiva e partirmos todos juntos para o abraço, para o sucesso, não o sucesso financeiro apenas, mas o sucesso de ser feliz, de ser pleno, de ser realizado. Valeu, obrigado pelos aplausos, pelo coraçãozinho. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, namastê e até breve.